Então vamos lá. Entrem no Astar Community aí. Então eu vou pegar um exercício que a gente já fez e começar do zero aqui, tá bom? Crie um projeto novo. Você tem um ícone, primeiro ícone à esquerda aí, é o ícone para criar um novo projeto, um novo arquivo. E sempre que você fizer isso, salvem, tá? Para que você tenha o nome do projeto atualizado. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vocês podem salvar aí no Temp, em algum diretório onde vocês consigam salvar um arquivo, ok? Como a motivação para esse exercício aqui será esse da empresa de telefones celulares, vocês podem dar o nome aqui de empresa de telefone celular que está de bom tamanho, ok? Então, dessa maneira, pessoal, eu criei um projeto no Astar com esse nome, Empresa de Telefones Celulares. O Astar já vem com a pasta Java porque ele define uma série de tipos de dados que você já pode utilizar, né, e fica mais fácil para quem for trabalhar com projetos Java, ok? Muito bem, a primeira coisa que a gente faz, né, é a gente... Eu vou criar a descrição aqui no projeto, né, que é da empresa de telefones celulares. Então, vou criar uma pasta aqui, com o botão direito do mouse, sobre a raiz, né, dessa árvore aqui. Vá no Create Model, que é a primeira opção. E aí a primeira opção novamente, que é o Add Package. Ok? Com isso você cria, então, não crie nenhum diagrama fora de pacote. Sempre, qualquer diagrama, qualquer artefato que vocês forem criar, crie sempre dentro de um pacote específico. Tá? Esse pacote específico vai ser o primeiro pacote, eu vou colocar como uma descrição, né, descrição do exercício aqui, do projeto. Ok? Pronto, então eu criei um pacote, um package, ok? Da UML. Isso é um pacote da UML, é um artefato da UML, tá ok? Dentro desse pacote aqui, irei criar aqui um diagrama. Nesse caso, eu vou criar um diagrama de classes mesmo, porque não importa o tipo de diagrama aqui, eu vou só colocar uma descrição aqui, ok? O nome do pacote, vou dar... Normalmente, o nome do diagrama é sempre o nome do pacote. Tá? Normalmente eu tiro só a numeração, porque a numeração, às vezes eu quero mudar a numeração, colocar mais para baixo, mais para cima. Então eu não levo a numeração no nome do diagrama, eu só coloco a descrição do projeto aqui. Salvo de vez em quando, sempre é bom, né? Tudo bem? E aí a descrição eu vou copiar daquele exercício 5 que vocês têm no Moodle. Acessem o Moodle aí, né? Vocês devem ter o exercício desse carinha aqui, não tem? Da empresa de celulares, telefones celulares. Se não tiver, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar no uso diário, pode ser? Tá, eu vou parar um pouco a gravação. Tá bom. Então vamos lá, abram então a descrição do exercício 5, copiem a parte descritiva desse exercício aqui. Normalmente os projetos que vocês farão terão uma descrição, não é? Tá, ok? No caso, né, o projeto da disciplina aí, nós teremos do cinema, não é? Do sistema de controle de cinema, tem uma descrição. Então, não é diferente, quer dizer, nós teremos também, nós vamos fazer mais ou menos uma coisa parecida com isso, ok? E aí vá no Astar, e aí vocês podem criar, né, um texto, né, um diagrama, um elemento de texto aqui. Cadê o cara de texto aqui? Está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Texto. Sim? Cliquem no texto.
E aí, clique aí no diagrama, tá? Mas aí aproveita e amplia esse cara aqui, senão vai ficar, né, num texto que, num tamanho de área aqui que seja razoável para conter aquele texto que nós copiamos lá. E vamos colar aqui dentro, tá? Então ampliem primeiro a área, senão ele vai virar uma linguiçona lá para baixo. Ampliou o tamanho aqui? E aí basta dar duplo clique aqui e dar um Ctrl V, né? Ok? Eu dei o Ctrl C lá e agora dei o Ctrl V. Então dessa maneira eu consigo, né, ter uma página descritiva aí do qual é o projeto, ok? Beleza, salvem. Eu vou prosseguindo aí, tá bom, gente? Tudo bem? Porque está gravando, então quem vai assistir isso aqui depois ficar esperando, né? É complicado, né? Ok, eu posso continuar? Senão eu desligo aqui e eu espero vocês fazerem. Posso continuar? Tá. Eu vou mostrar como é que vocês colocam esse diagrama de caso de uso, se eventualmente vocês precisarem. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um pacote de novo na raiz. Vamos chamar esse pacote aqui Add Package, né? Package. Aí, número 1, né? Ok? Vamos colocar aqui diagrama de casos de uso. O diagrama é de casos de uso. Cada elipse que aparece ali é um caso de uso. Por isso o diagrama não é de caso de uso, é diagrama de casos de uso, ok? E aí dentro desse diagrama aqui vocês vão criar, claro, dentro desse pacote vocês vão criar o diagrama de casos de uso, ok? Novamente, nomeiem esse diagrama com o mesmo nome que nós demos até então, sem o número, não é? Só com o nome. E salvem. Diagrama de casos de uso. Então agora, se vocês olharem aqui, ele tem cliente e técnico como sendo atores, tá? Então vamos fazer isso, vamos criar aqui um ator. Vamos criar o técnico, é isso? E o outro é o cliente, não é? Cliente. São dois atores que temos lá no diagrama. Então notem que ao criar esses elementos aqui, que são atores, ele também cria, dentro do pacote que a gente criou agora, tanto o técnico quanto o cliente. Esses caras aqui que aparecem na estrutura, eles são como se fossem bancos de dados. E os diagramas são visões desse banco de dados. Entenderam essa ideia? Se vocês quiserem, preste atenção agora, apagar o elemento só do diagrama, basta dar um del, delete. Pode fazer isso. Ele não apagou daqui, tá vendo? Ó? O cliente permanece aqui. Tanto que vocês conseguem dar Ctrl Z e voltar. Né? Agora, se vocês quiserem apagar esse elemento de vez, inclusive da base de dados, vocês têm que dar Ctrl D. Aí ele apaga, inclusive daqui. Aí você no Ctrl Z não vai funcionar. Ah, funcionou aqui. Né? Normalmente não funciona. Tá certo? Beleza? Então, Ctrl D apaga, inclusive do banco de dados. Ok? Tranquilo aí? Então não fiquem dando del, porque se você quiser realmente apagar, vai ficar um monte de lixo aqui só com del. Eu já vi, né, projetos de alunos que fica um monte de lixo e depois ele não sabe mais qual é qual. Né? Então deixa a parte da base de dados bem limpo. Ok. Depois criem os casos de uso. Aqui tem consultar assistências técnicas. Então vamos criar o primeiro caso de uso aqui. O terceiro ícone do palette, né? Ok? E cliquem ali na área do lado do cliente e criem caso de uso consultar
assistências técnicas. Ok? Vocês podem criar os outros casos de uso. Manter estados. O outro, manter cidades. E o outro é manter assistência técnica. Ok? Bom. Agora, ajeitem o diagrama de tal sorte que ele fique bonitinho visualmente. Afinal de contas, os diagramas, pessoal, são para quem? Para os seres humanos, certo? Diagramas são construídos para atender as necessidades humanas. Concordam? Ok. Então tem que procurar deixar o mais compreensível possível. Agora vocês veem que existe o sentido na associação de comunicação. Essa aqui é uma associação de comunicação. E aí eu estou indicando que é o cliente que inicia o diálogo com o sistema para que ele consiga consultar assistências técnicas. Para indicar isso, eu crio aqui a associação, tá? Navegável, tá certo? É uma associação unidirecional, tá certo? Com navegabilidade para a direita, ou seja, eu vou indicar que é o cliente que vai realizar a consulta de assistência técnica e é ele que inicia essa comunicação. Salvem de vez em quando, que é bom. Faço o mesmo para que o técnico possa espontaneamente ele, né, iniciar a conversa com o sistema para que ele consiga manter os estados. O mesmo para que ele consiga manter as cidades. E o mesmo para que ele consiga manter assistência técnica. Salvem. Não esqueci. Então, é comum que os atores que a gente cria fiquem em pacotes separados, principalmente para que eles sejam reaproveitados em outros contextos, por exemplo, no contexto de arquitetura da solução. Tá? Então, criem aqui um pacote na raiz, de package. Coloquem número 1 de novo e a gente renumera o diagrama de caso de uso para número 2. Coloque atores. Ok? E o diagrama de caso de uso passa a ser número 2 agora. Vocês entenderam por que eu numerei só no pacote? Para poder ordenar. Ok. E ficou desse jeito. Em atores, eu crio um diagrama de casos de uso com o mesmo nome que eu dei, só o nome, sem o número. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente copio esses caras aqui, né, marco esses caras e arrasto para o outro pacote. Eu arrastei o cliente e o técnico para o pacote atores. E agora, eu vou pegar esse cliente técnico e arrastar para o diagrama de casos de uso de atores. Só arrastar e soltar. Pronto. Eles apareceram aqui no diagrama. Então vamos criar uma descrição rápida para os elementos do diagrama de casos de uso. Se você clicar no cliente aqui, ele vai abrir as propriedades desse elemento do diagrama, que é o ator. Né? Que é o ator. E aí você tem a definition aqui, que é uma área onde você pode dizer o que é esse ator cliente. Tá certo?
Então, aqui você pode definir sempre assim, o cliente é uma pessoa física ou jurídica que busca o conserto de algum aparelho celular na empresa de telefones celulares. Aí você fala, mas isso não é óbvio? O óbvio às vezes tem que ser dito. Cliente, muitas vezes pode ter uma definição totalmente inesperada, dependendo do contexto onde, né, você estiver definindo. Então, cliente, para a empresa de telefonia celulares, de conserto de telefones celulares, é isso. Para uma outra empresa pode ser diferente. Legal? Então, os elementos de um diagrama normalmente são documentados. Então, se você, depois a gente abre lá o nosso projeto, tá? Vocês verão que alguns elementos já estão documentados, outros ainda não. A gente a gente decidiu entregar o projeto mesmo ainda não tendo sido todo documentado para adiantar, para que vocês pudessem realizar uma das atividades importantes do projeto, certo? Tudo bem? Ok. Salvem de vez em quando. E aí consultar assistências técnicas, tá certo? Também pode ser descrito. Tudo bem? É tranquilo, da mesma forma que a gente descreveu, ok? Os atores. Então aqui eu poderia assim, este caso de uso iniciado por um cliente permite que o mesmo realize uma consulta das assistências técnicas disponíveis segundo o seu critério de busca. Este critério de busca pode envolver a indicação dos seguintes filtros. Dois pontos. Né? Estado, né? Busca por estado, busca por estado e cidade, vírgula, busca por nome da assistência técnica e busca de todas as assistências técnicas, independentemente do estado ou cidade. Ponto. Então veja, eu tenho que ser bem preciso naquilo que a gente espera, né, que o ator consiga fazer, né, ao interagir com o sistema com o objetivo de consultar assistências técnicas. Tá certo? Essa descrição vocês vão receber. Entenderam? Tudo bem? Como vocês já receberam. Muito bem. Podemos continuar? Tudo bem? Tá. Então, tendo uma descrição das metas ou funcionalidades disponibilizadas pelo sistema aos usuários, né, o terceiro passo aí de uma especificação de um projeto é você ter a descrição de como as coisas acontecem, né, nesse caso de uso. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar mais um pacote. Então, aqui em cima, botão direito do mouse, Create Model, Add Package. Terceiro,
realização dos casos de uso. O que é uma realização dos casos de uso? A ideia que está por trás disso é que os casos de uso, eles podem ser realizados da mesma forma como você imagina realizar uma festa de aniversário. Você fala assim, vou fazer a festa de aniversário do meu pai ou da minha mãe, beleza? Então esse é um objetivo, uma meta que você tem, né? Agora, como você pretende realizar, né? Então, o como você pretende realizar fica num diagrama de casos de num caso de uso que nós chamamos de caso de uso de realização, né? Entenderam a ideia? Então, vocês podem idealizar uma festa de aniversário que será realizado, por exemplo, como um jantar, né, num restaurante chique aí, né? Ou você pode pensar em fazer uma festa de aniversário num sábado, um churrasco, chamando os amigos e familiares. Você pode pensar em fazer uma festa de aniversário no McDonald's, e assim por diante, não é? Mas o objetivo da meta é o quê? Realizar festa de aniversário. Entenderam a diferença? Caso de uso sempre é uma meta. A forma como você vai realizar a meta tem que estar em outro lugar. Entenderam? Tá bom. Então vamos criar um diagrama de casos de uso aqui, dentro do pacote realização de casos de uso. Tá certo? Então aqui você vai dar o mesmo nome no pacote. Então, o jeitão de fazer as coisas sempre é o mesmo, não é isso? Né? E aí, pessoal, dentro da realização dos casos de uso, eu vou ter a descrição detalhada de cada um dos casos de uso. Eu quero isso. Então, eu posso querer novamente quebrar isso em pacotes diferentes. Então, dentro dessa realização de casos de uso, cliquem nesse diagrama que vocês acabaram de criar. Clicaram? Vocês podem clicar aqui nesse package e criar um pacote novo aqui. Vocês perceberam que apareceu um pacote no diagrama e um pacote dentro, de baixo, da realização dos casos de uso? Tá. Qual é o caso de uso que eu quero realizar aqui? Detalhar, né? Como se estivéssemos querendo detalhar da festa de aniversário, né? Vamos supor que eu quisesse detalhar o manter estados, ok? Tudo bem? Tá. Então, nesse diagrama de caso de uso, vocês podem, né, renomear esse pacote como manter status. Pronto. E aí, dentro desse manter estado, eu coloco tudo que for para detalhar esse caso de uso. Então, cliquem no manter status, botão direito do mouse, create diagram, e crie um diagrama pode criar um diagrama de classes. E podem chamar isso de manter estado da mesma forma que o seu pacote. Ok? Pessoal, eu escolhi o diagrama errado de classe, não devia ser classe. Apaguem o diagrama de classe. Para apagar, selecionem. Isso é bom, até como exercício, né? Cliquem no diagrama que vocês acabaram de criar, manter estado, dê Ctrl D. Deveria dar Ctrl D, né? Deu. Pronto. Beleza? Apagaram? Criem agora de novo, no manter estado, o diagrama de casos de uso. Com o mesmo nome, manter status. Beleza? Legal, agora sim. Agora, eu vou criar aqui, vou arrastar o manter estado que existe lá no diagrama de caso de uso. No pacote 2, não tem lá o manter caso de uso, lá no lado da estrutura? Arrastem esse cara para esse novo diagrama. E soltem, né? Então aqui você tem o manter estado, que é a meta, né? Tipo, realizar festa de aniversário. Agora eu quero criar o caso de uso que vai ser a realização dessa meta.
Tudo bem? E para isso eu vou criar um diagrama, um caso de uso. Novo caso de uso. Escolha lá no palette lá o caso de uso. Cliquem no diagrama. Pode dar o mesmo nome, manter. Estados. Só que esse manter estado não é um caso de uso de realização. Portanto, eu vou selecionar o estereótipo dele, com ele selecionado, com esse diagrama, com esse caso de uso que eu acabei de criar selecionado. Eu vou no estereótipo e adiciono um novo estereótipo. Não vai existir aqui ainda. Então, apague esse estereotipo que está escrito aqui e escreva use -case espaço realization. Esse é o estereótipo da UML para indicar que o caso de uso é de realização. Diga. Vamos lá. Eu explico. Então, Lucas, está aqui, eu vou apagar esse cara aqui, tá? Vou voltar ao estado anterior, ok? Você criou o segundo manter estado? Selecione esse segundo manter estado que você criou. Agora, vá nessa área à esquerda, abaixo, não tem uma aba chamada Stereotype? Cliquem nessa aba. Cliquem em Add. Não tem um botão embaixo, é ADD? Cliquem nele. E aí vai aparecer, naquela área livre, debaixo do name, vai aparecer um combo box, certo? Tá lá, tem um estereotype. Apague o nome que está lá e escreva use -case espaço realization. Realization. E dê um Enter. Ok? Aí o diagrama ficará dessa maneira aqui. Tranquilo? Ok. Então essa informação que apareceu nesse novo caso de uso aqui é um caso de uso estereotipado, né, com a função de indicar que ele é o que vai dizer que festa vai ser essa. Entenderam? Esta festa vai ser de manter estados desse jeito aqui. E aí os detalhes a gente coloca aqui. Ok? Notem o seguinte, que se vocês selecionarem o caso de uso manter estado, né, ele deveria ter a descrição, mas a gente não fez. Mas se tivesse feito, ia aparecer aqui. Então, a gente saberia, neste momento, o que ele teria que fazer. Né? Muito bem. Agora eu quero indicar que é esse caso de uso que realiza o de cima. Então, para isso eu vou selecionar aqui, preste atenção agora, Lucas. Aqui, tá vendo essa setinha aqui que aparece? Do lado, aqui em cima, do caso de uso de realização. Vai aparecer um menuzinho ao clicar nesse maior, certo? Não. Não está aparecendo assim? Desse jeito? Ele já apareceu direto para fazer a ligação. Não. Dá um ESC. Escape. Seleciona de novo o caso de uso. Selecionou? Isso. Agora seleciona o maior. Quer dizer, coloca no maior. Clica no maior. Clicou? Beleza? Tá, agora escolha o último, que é dependency, o último lá de baixo. É o dependency. É o último ícone da terceira fileira. E aí, cliquem no manter estado. Beleza? Tendo feito isso, agora selecione a associação de dependência e diga que o estereotype dele é de realização, ou seja, é a mesma coisa, tá, Lucas? Seleciona agora a dependência
seleciona a aba Stereotype, Add, ao invés de ter apaga Stereotype, escreva Realize. Realize. Ok? Escreva Realize. E dá um Enter. Então eu estou dizendo que este caso de uso de realização realiza manter estados. Ok? Tá. Pessoal, eu estou ensinando para vocês, tá, o que é feito no Unify Process. É assim que os projetos, né, do processo unificado é realizado, ok? Muito bem. Então, o que estamos aqui? Vamos lá. Olha quanta coisa que a gente tem já. A gente tem a especificação do projeto, descrição do projeto, num único arquivo. Vocês pensavam que o ASTAR, o HTML, o StarOML era um local só para fazer diagrama. Não é um diagrama de desenho. É para fazer projetos. Isto aqui normalmente é compartilhado com várias pessoas, tá certo? Que vão poder contribuir. Por exemplo, eu poderia ter ficado responsável, né, por ter feito esse manter estado. Né? O Gilson poderia ficar responsável por manter a cidade. Entenderam? O Lucas por manter assistência técnica. Tudo no mesmo projeto de arquivo. É assim que se trabalha no mundo real. É isso que eu estou mostrando para vocês. Não é simplesmente um diagramazinho para fazer desenho. E o que eu passei para vocês, o que nós, professores, passamos para vocês, é justamente uma parte disso, para que vocês dêem continuidade ao projeto, entenderam? Ok. Aí nós temos aqui o diagrama de atores, então de cara as pessoas já ficam sabendo quem serão os usuários, não é, desse seu sistema. Vão ter dois usuários, cliente e técnico. E aí, o que o cliente vai querer fazer? Só consultar assistência técnica. O que o técnico vai querer fazer? Manter estados, cidades e assistência técnica. Não fica claro? Aí se quiser mais detalhes, pô, clica no caso de uso, vai ter os detalhes do caso de uso. Clica no ator e vê quem é esse cara. Bom, tendo feito isso, legal. Agora, eu quero detalhar melhor, né? Eu quero ajudar no detalhamento para poder implementar, então, o manter estados. Então, você como analista vai ter que detalhar esse cara aqui. Como é que se detalha? Como é que se detalha um caso de uso? Né? Criando-se storyboards, como vocês já viram, no projeto não tem storyboard? Tá? E a gente utilizou uma ferramenta chamada Pencil. Pencil. Oi? Vocês não vão precisar disso, só estou exemplificando, tá bom? Não é open source e é portable, tá? Então, deixa eu ver se esse aqui é isso aqui, ó. Tá? Então, é uma ferramenta que permite fazer o projeto, né, o rascunho da interface, tá bom? Eu só estou citando para vocês qual a ferramenta que a gente utiliza, né, o que utilizou para o projeto. Vocês não vão precisar disso. Pode, à vontade, mas entenderam? Para dizer que, olha, eu não copiei de lugar nenhum, a gente está fazendo e colocando para vocês, entenderam? Sim? Ok. Ok. Então, isto tudo aqui que eu falei. As ferramentas utilizadas, né, como vocês já sabem, foi o ASTAR e agora que eu falei o Pencil, né? Ok. E aí, podemos até colocar isso como um comentário na descrição do projeto aqui, ó. Vamos colocar aqui. Não, mas vocês não precisam colocar, eu vou colocar aqui só para vocês terem isso gravado e no arquivo, ok?
Não, isso aqui eu tô, como você pediu, Lucas, eu estou colocando, entendeu? Ok? Está gravado também, então é só olhar, ok? Muito bem, vamos continuar? Tá. Então nós temos que definir aqui o storyboard, certo? Todo o fluxo, né, de básicos e alternativos que vocês já viram, mas a gente vai lá e olhar e vai comentar a respeito. Tendo feito isso, o que vocês têm que fazer? Associar a esse caso de uso aqui é o que vocês têm que fazer, certo? Um ou mais diagramas de sequência, ok? Então, para fazer isso, clique aí com o botão direito do mouse sobre o diagrama, sobre o caso de uso. Aqui não, não, aqui não tem. Nesse manter estados que você criou, é isso mesmo, dentro da estrutura, não no diagrama não dá. No structure, você tem, dentro do pacote 3, realização dos casos de uso, manter estados, você tem o caso de uso que você acabou de criar. Botão direito do mouse, Create Diagram, e aí tem o diagrama de sequência. São esses diagramas que vocês terão que criar no projeto, entenderam? Diagrama de sequência. E aí esse diagrama de sequência, normalmente cada diagrama de sequência, ele descreve um cenário de execução, um cenário pequeno de execução. Então, por exemplo, em manter estado, poderia ter um cenário que é pesquisar, manter estado, antes de você criar um estado, eu poderia querer pesquisar se o estado já existe lá, é ou não é? Sim? Sim, então um cenário poderia ser de pesquisar estado, certo? Então o nome do diagrama vai ser pesquisar existência de um estado, vai? Se o estado já existe. Pronto. Esse é o cenário que a gente quer desenhar. Tudo bem? Bom, para que a gente consiga fazer esse cenário, o que está faltando? As classes, não é? Está faltando as classes. E as classes surgem aonde? Quando a gente faz a modelagem de análise, não é isso? Aqueles 4 passos que vocês fizeram tanto no de exercício quanto na prova? Sim ou não? Tá. Então, agora vamos criar aqui um pacote 4. Na raiz. 4. Coloquem aqui projeto orientado a objetos. Por que eu não criei aqui um pacote modelo de análise para depois criar um modelo de projeto? Porque o modelo de análise ele evolui para projeto, entenderam? Ele evolui. Então, é um dos passos necessários para chegar no projeto. Então, eu já crio o que eu quero? Projeto orientado a objetos. Eu quero um diagrama de classe, né, de projeto. Mas para isso eu começo com análise. Entenderam? Então, cliquem no pacote que vocês acabaram de criar. Botão direito do mouse. Crie diagrama de classe. Add Class Diagram. Tudo bem aí, Lucas? E aí, só mudar o nome lá, né? Copiar só o nome, projeto de orientado a objetos.
para nomear o diagrama de classes que você acabou de criar. Beleza? Tá bom. E agora vamos seguir os 4 passos da modelagem, certo? Os 4 passos para obter o modelo de análise. Então, vamos pegar a descrição aqui. Vocês percebem por que tudo fica na ferramenta? Porque assim facilita a vida de quem faz a análise, quem faz o projeto. Está tudo na mão. Eu vou lá então, veja, uma grande empresa de telefones celulares, deseja construir um sistema que facilite a manutenção das empresas que prestam serviços de assistência técnica aos seus clientes. Né? Então, só tem uma grande empresa, essa aqui não entra como classe, certo? Sim ou não? Então, aquelas candidatas a classes do modelo de análise são aqueles que têm mais de uma ocorrência, certo? Mais de uma ocorrência. Essa é a dica. Substantivo que aparece mais de uma vez. Bom, empresas de serviço de assistência técnica, isso aparece mais de uma vez, certo? O objetivo é garantir aos seus clientes o acesso à relação atualizada de sua rede de assistência técnicas espalhadas pelo Brasil. Então, veja, eu não quero guardar informação de cliente, eu quero disponibilizar para os clientes informações sobre assistências técnicas, ok? Da assistência. Então, eu tenho que ter, certamente, então volte para o projeto, e crie uma classe que fatalmente será necessária. Empresa, assistência técnica para simplificar. Sempre o quê? Letra maiúscula no início e no singular, certo? Notação de caminho. Tem gente que coloca tudo maiúsculo, né, uma loucura, não dá para entender. Boa prática é o quê? Boa prática, para nomear classes. Primeira letra maiúscula, todo o resto minúsculo, ok? Se houver mais de uma palavra, primeira palavra maiúscula. Então, assistência técnica, ok? No singular, estamos aplicando o primeiro passo desse processo de pensamento, ok? Estamos identificando as classes que a gente precisa colocar aqui, que representam as informações que queremos guardar para recuperar. Pessoal, se vocês não estiverem... eu vou parar aqui um pouquinho, dá licença, gente. Então, vamos lá. Então, descobrimos assistência técnica. Vamos ver quais outras informações existem, né? Então, quando uma nova empresa de assistência técnica é certificada, né, esta deverá ser inserida no sistema. Né? Então, já sabemos que a assistência técnica tem que estar lá. Da mesma forma, sempre que houver alterações nas informações dessas empresas, tais alterações devem ser facilmente realizadas nesse sistema. As empresas de assistência técnica são classificadas em certificação nível A, nível B e autorizada. Vocês percebem que tem mais de um? Tem 3, né, classificações aí, certificações, que eles chamam de certificação. Né? Quando uma empresa é certificada, né? Então, certificação, classificação, pronto. São classificadas em certificação nível A. Né? Então, o conceito que está aqui descrito é certificação, não é isso? Então, vamos lá no diagrama e criamos a classe certificação. Certificação não, classificação. Né? Classificação. Novamente, notação de camelo. Não, pode colocar porque nós estamos falando de uma especificação voltada para o ser humano. Certo? É para o ser humano. Tirar a acentuação, essas coisas todas na hora de programar. Isso porque a linguagem tem suas limitações, só por isso. Porque se não fosse assim, até a linguagem permitiria nomes, né, acentuados. Ok? Ok. Vamos continuar. Se vocês quiserem, inclusive, dizer, olha, essa classificação aí são de 3 tipos, vocês podem até copiar aqui, olha. Né?
e colocar isso aqui como comentário. Deu Ctrl C aqui, vai lá, clica no Note, isso é uma anotação, né? Uma anotação, né? Anotação. Clicar no Note, clicar no diagrama e colar dentro do Note, né, os possíveis objetos dessa classe. Se vocês quiserem ancorar essa nota, basta pegar essa referência, vamos aumentar aqui, Lucas, para você dar uma olhada, né? Eu criei aqui a nota, tá? Ah, você está fazendo isso agora, tá bom, eu te aguardo. Tá. Então, nesse ícone que aparece quando você, né, flutua o mouse sobre a nota, clique nele e solte no diagrama de classe, né, que você acabou de criar, que é a classificação. Ok? Então, com isso, vocês acabaram de ancorar uma nota a um elemento do diagrama. Entenderam? Tudo bem? Oi? Como é que ancora? Tá bom. Qual que é a ideia disso? Eu sempre entro nesse site aqui, espero que funcione dessa vez. Eu não gosto dessa empresa aqui, mas enfim. Pelo menos ela serve a um propósito. Eu saí da Vivo e fui para a Oi. De uma hora para outra começaram a cobrar muito caro, né, minhas ligações. E aí eu cortei e fui para outra. Oi? Tem que estar vivo, né? Senão, tem que ficar vivo, senão você é morto. Basicamente, fique vivo, né? Senão eu te mato, né? Não estou gravando isso não, viu? Então, veja o mapa aqui. Então, vamos lá. A ideia é que eles consigam, né, obter a lista das assistências técnicas, tendo uma lista, uma relação de estados, entenderam? Sim ou não? Para que o sistema possa mostrar a relação de estados, ele não tem que guardar os estados. É por isso que apareceu a classe lá, entenderam? Aí, a partir do momento que ele selecionar um estado aqui, por exemplo, São Paulo, ele preenche esse outro combo box com as informações das cidades que existem naquele estado. Então, daí a necessidade de ter cidade lá no diagrama de classe, entenderam? Aí, no momento que vocês selecionarem uma cidade, a ideia é que apareça, então, não, lógico, agora não está aqui, né? Uma lista de assistências técnicas daquela cidade naquele estado. Tá claro? Tá. Então tá. Nossa, estava gravando. Bom, agora já foi. Agora já era. Agora já era. É. Vamos lá. Para facilitar então as consultas, eles fizeram isso, ok? Ok. As cidades e estados são mantidos pelo sistema, mesmo que eles não possuam uma empresa de assistência técnica. É importante lembrar que existem várias cidades com nomes iguais, né? Ou seja, tem que tomar cuidado que a cidade não tem uma identidade conceitual, certo? Tudo bem? É isso que ele está falando, porque o nome de cidade pode estar em duplicidade. Por exemplo, Macuco em Minas Gerais e Macuco em Rio de Janeiro. Então, só aí vocês estão percebendo que nome de cidade não é identidade conceitual. Tá? Bom, a relação emitida do sistema deve conter as seguintes informações relacionadas à empresa. Aí eu estou falando quais atributos tem que ter. Tudo bem? Então, o primeiro passo foi realizado, é isso aqui. Esse é o primeiro passo da análise, dos 5 passos que eu passei para vocês. Alguém ainda tem alguma dúvida do que tem que ser feito no primeiro passo?
Alguém viu aqui colocando atributo no meio desse momento aqui? No momento que eu estava identificando classe, eu estava colocando, preocupado com atributos, com associações. Pessoal, é uma forma de pensar organizado. Faça cada passo de cada vez, vocês não vão errar. Se vocês colocarem a carroça na frente dos bois, você vai ser atropelado. Tá claro isso para vocês? Ou não? Tentem imitar as boas práticas, pessoal. É isso que eu estou tentando ensinar a vocês. Para não cometer o erro que muitos cometem por aí. Profissionais analistas de sistema de 30 anos de mercado fazendo porcaria. Beleza? Salve de vez em quando que é bom. Então, com isso, finalizamos o primeiro passo. Segundo passo, qual é? Descobrir as identidades conceituais de cada uma das classes, se houver, não é isso? Tá bom. E eu vou marcar as identidades conceituais numa nota. Então, crie uma nota e escreva assim, identidades conceituais, 2 pontos. Ok? Termina 10h40? Tá bom, pelo menos acho que dá para fazer isso aqui. Então, assistência técnica. O que se quer guardar da assistência técnica? Ó, o F, cidade. O F, cidade, o F é estado. Estado já está lá, então não é atributo, entenderam? Olha só. Preste atenção. O que se quer guardar é a associação da assistência técnica com o seu estado, entenderam? E cidade. Razão social. O que é razão social? É o nome de inscrição da empresa no estado. Quando ele registra a sua empresa no seu estado, ele registra com o nome. Então, cada um pode registrar um nome diferente, não pode? Ou igual, inclusive, ou igual a um outro que já existe. Isso pode acontecer. No mesmo estado ou estado diferente, isso pode acontecer. Depende da regra do estado para fazer o cadastramento da empresa. Então, a razão social certamente eu não escolheria como identidade conceitual de nenhuma empresa de assistência técnica. Nome, nome fantasia, muito menos, né? Aliás, nome fantasia é uma coisa que eles sempre se preocupam, né? Em preservar. Por exemplo, a Vivo, já que demos um exemplo, né? Tá certo? Se surgir uma nova empresa de telefonia e quisesse dar o nome de Vivo, aquela já está reservada para essa que já existe aí. Provavelmente ele já deve ter pagado a marca tal e tudo mais. Né? Mas, tá certo? Pode ser que, como fala assim, informalmente o cara dê o mesmo nome. Então eu também não posso confiar no nome fantasia. Bairro, muito menos. Endereço, DDD e telefone. Ah, DDD, também não. Telefone, telefone é único. Tá, mas o que telefone identifica? Nada, na verdade. Né? Porque o telefone, de repente, eu posso ter um telefone que seja de recado para várias assistências técnicas. Né? Quer dizer, nenhuma desses atributos aqui me servem como sendo uma identidade conceitual. Vamos analisar o próximo aqui. Cidade. Cidade já viu que não é, nome da cidade não é identidade conceitual. Macuco em Minas Gerais e Macuco em Rio de Janeiro. Também não tem identidade conceitual cidade. Certo? Classificação. Opa, classificação sim, né? Ó. Certificação nível A, nível B e autorizada. Opa. Razão social também não, né, professor? Não. Então, se você olhar aqui, Lucas, ó, nós estamos agora na classificação. A classificação tem o nome da associação, certo? Tá? Ou título, né? Classificação, título ou nome. Vamos colocar nome. Nome para classificação. Então, dentro do... Dê um Shift Enter aqui e você pula de linha, Shift Enter. Tá ok? E aí você coloca aqui classificação. A identidade conceitual de classificação seria o nome. Letra minúscula. Faltou estado. O estado é o F.
No Brasil, o F é único, não é? Certo? Então, o Estado tem uma identidade conceitual. Lembrando o que é identidade conceitual? É a percepção do ser humano para conseguir identificar um objeto do mundo real, né, pertencente ao domínio do problema de maneira única. Por exemplo, pessoal, eu posso usar nome de aluno como identidade conceitual aqui na faculdade? Obviamente que não, porque pode ter o quê? Homônimo, certo? Sim? É por isso que a Mackenzie e outras universidades criam o RA, que é o registro do aluno, ou o TIA aqui, que né, foi renomeado, o RA foi renomeado para TIA. Né? Entenderam? Então, o TIA para aluno aqui do Mackenzie é a identidade conceitual. Para uma outra universidade, tipo USP, Unicamp e tal, na USP tem o número USP. Na Impacta tem o RA, registro de aluno. Na Unicamp também é registro de aluno. Entenderam? Então é como o ser humano percebe e identifica os objetos do mundo real. No caso, o Estado é pela unidade da federação, o F. Ok? Tudo bem, gente? Conseguimos finalizar, então, o segundo passo da análise. Não é difícil, é? Não. Eu vou parar por aqui e a gente continua com os passos seguintes, tá certo? Numa outra aula, beleza? É.